O inverno chega subitamente ao Alasca e paralisa esta vasta planície desértica setentrional durante mais de 6 meses. Os índios aleutas chamam este lugar a Grande Terra, Alyeska. Vida selvagem. O inverno é uma longa e dura prova de sobrevivência para as plantas e os animais. O manto de neve e as temperaturas abaixo de zero permanecem durante mais de 6 meses. Em setembro, à medida que o inverno começa, os alces da América se reúnem para o acasalamento que decidirá que machos serão os genitores da próxima geração. A atividade da vegetação refugiou-se eficazmente sob a terra. As plantas sobrevivem armazenando açúcar em suas raízes. E o urso pardo delas se alimenta à medida que a neve se acumula. Uma comida de alto valor energético para seu longo sono invernal. Dentro de poucos dias, esta fêmea prenhe se retirará a seu covil subterrâneo. Um profundo sono é sua maneira de sobreviver ao inverno. Isto faz com que o consumo de suas reservas seja menor. Os alces da América são os maiores cervídeos do mundo. O tamanho dos chifres de um macho indica aos demais a sua categoria. Os machos velhos, mais dotados, possuem os maiores chifres, e este sinal de autoridade é respeitado pelos machos mais jovens. O macho dominante de uma zona atrai em torno de si um harém de fêmeas. Este escava uma cova pouco profunda na qual passa a urinar. Isto excita as fêmeas. Sua urina contém hormônios que as estimula e provavelmente ajuda a sincronizar sua função reprodutora. Até que suas fêmeas entrem no cio, deverá repelir as atenções dos demais machos. Os machos rivais, com chifres igualmente imponentes, representam um desafio sério ao seu domínio, aos quais deverá responder com investidas frontais. O perdedor se retira. Os combates são uma prova de força para decidir que macho se acasalará com o harém de fêmeas. O macho vencedor comprova cuidadosamente a disposição sexual de uma de suas fêmeas. Sentir o seu cheiro faz parte do ritual. A fêmea geme porque ainda não está disposta. Uma fêmea receptiva permanece indecisa. O macho dá suaves golpes nas ancas com o queixo. As fêmeas só se encontram no cio durante 24 horas e se acasalam apenas uma vez ao ano. A cópula acaba em segundos. O alce da América vive principalmente nas zonas florestais. As florestas de pinheiros alvar do Alasca formam parte do vasto cinturão de coníferas chamado taiga, que cerca as regiões setentrionais do mundo.
as florestas mais extensas e inalteradas da Terra e do Alasca, rodeadas por montanhas majestosas. No período mais frio da era glacial, há 17 mil anos, grande parte da América do Norte ficou coberta por geleiras, indicadas aqui em azul. Com a sua chegada, os animais e as plantas foram aniquilados ou empurrados em direção ao sul. Entretanto, no Alasca, as escassas nevadas evitaram que o gelo cobrisse duas grandes zonas que serviram de refúgio. Nestes refúgios, animais como o alce da América sobreviveram e tornaram a colonizar o norte quando as geleiras desapareceram. O que antes foi o Refúgio Norte é agora a Planície Ártica, planícies geladas da tundra que se estendem até o Oceano Glacial Ártico. A Cordilheira de Brooks separa a Planície Ártica do outro antigo refúgio da era glacial, o interior do Alasca. Aprisionado entre duas grandes cadeias montanhosas, está coberto em sua maior parte por florestas de pinheiros. O caribu, da mesma maneira que o alce da América, sobreviveu nas zonas livres das geleiras do Alasca. Agora, à medida que o inverno se impõe, emigram para o sul, saindo do declive ártico para o relativo abrigo das florestas do interior. Aqui estão em contínuo movimento em busca de comida, principalmente o líquen, que cobre boa parte do solo do interior. Estes estão extraordinariamente protegidos contra o penetrante frio por um grosso pelo invernal. Já em outubro, a perdiz branca quase que acabou de completar a substituição de sua plumagem. Possui uma dieta altamente especializada. Consiste quase em sua totalidade em brotos de salgueiro. Os salgueiros atarracados são os arbustos mais comuns e frutíferos das regiões setentrionais e a perdiz branca adaptou-se para explorar esta abundante fonte de alimento. Alimentam-se principalmente no solo e evitam voar. Deste modo, economizam energia. Estas se encontram à vontade na neve. Encontram-se tão cômodas nela que chegam até mesmo a passar a noite sob a neve, protegendo-se assim contra o penetrante frio. O período de cio do alce da América terminou. As fêmeas são portadoras de uma nova vida. Para sobreviver ao inverno, o alce da América depende de sua reserva de gordura acumulada. As fêmeas têm mais probabilidade de sobreviver que os machos. Os machos dominantes, em particular, são os mais vulneráveis. Estes gastaram uma grande parte de suas reservas de gordura durante o esgotador período de acasalamento. É possível que este macho se acasale com muitas fêmeas, porém, sobreviverá ao inverno? Não tem nenhuma possibilidade de recuperar a energia perdida com esta dieta pobre, até que uma vegetação renovada esteja outra vez disponível, dentro de 8 meses, quando o longo inverno do Ártico chegar ao fim.
De modo surpreendente, os lemingues marrons permanecem ativos sob a neve. Escavam túneis através da neve em busca de comida. A camada desta os protege do forte vento e do penetrante frio externo, onde a temperatura do ar pode alcançar até 60 graus negativos. Sob a neve, a temperatura raramente desce abaixo de zero. Os casulos do algodãozinho constituem para os lemingues um importante alimento durante o inverno. Foram desenvolvidos pela planta antes que o frio intenso chegasse e estes estão cheios de elementos nutritivos. Devido à nutritiva dieta dos lemingues, estes podem não só estar ativos nesta época, como também ser um dos poucos animais que se reproduzem durante o período mais intenso do inverno ártico. Três semanas depois, a vida chega ao abrigo sob a neve. Os lemingues se reproduzem de uma maneira prolífica e a cada período de 3 a 5 anos, seu número aumenta de forma espetacular. Porém, uma explosão demográfica vem rapidamente seguida por um decréscimo da população, pois cada vez mais o escasso alimento dos lemingues não permite que eles vivam em grandes quantidades. No entanto, alguns sobrevivem e continuam criando seus filhotes sob a neve. Chegou abril, e os dias vão ficando rapidamente cada vez mais longos. O caribu ártico começa sua migração em direção ao norte. Esta é sua expedição mais urgente. À frente vão as fêmeas prenhas, que deverão percorrer centenas de quilômetros até a planície ártica, onde nascerão seus filhotes. O que realmente provoca o começo da migração representa ainda um mistério. Porém, a textura da neve parece jogar um papel decisivo. A necessidade de conservar energia significa que sua migração para o norte costuma ter início antes do degelo da primavera, que deixa a neve esponjosa e dificulta a passagem por ela. Enquanto a neve está pulverizada, o avanço fica muito mais fácil, especialmente em fila única, andando sob o rastro do animal à frente. Ao cruzar as montanhas, buscarão zonas onde o vento tenha varrido grande parte da neve, o que faz tanto a viagem como a alimentação mais fáceis. Normalmente, sua rota os leva a subir centenas de metros pela cordilheira de Brooks. O calor da primavera vai liberando paulatinamente a terra da neve. Os riachos nascidos do degelo desembocam em vales e aumentam o caudal dos rios, criando uma enorme pressão em suas camadas de gelo.
As flores do salgueiro. Esta é uma das primeiras plantas a responder aos dias cada vez mais longos da primavera. A perdiz branca continua se alimentando dos salgueiros, porém agora preferem os amentilhos. Estes contêm mais açúcar que os casulos. Os grupos de perdizes brancas do inverno se dispersaram. Agora, cada macho estabelece e proclama seu território. Os machos intrusos são repelidos de maneira agressiva. O macho vencedor volta com sua fêmea. Esta mudou rapidamente sua plumagem, por uma de camuflagem que se confunde com o terreno no qual em pouco tempo fará seu ninho. O macho permanece visível durante mais algum tempo, o que serve para divertir os rivais de sua presença. À medida que a terra se liberta do domínio do inverno, chegam os primeiros gansos. Estes encabeçam uma massiva afluência de aves migratórias, que vêm aqui para procriar. Nas montanhas, a fêmea do urso pardo saiu de seu longo sono de inverno. E com ela encontram-se 2 ursinhos de 3 meses de idade. Esta é sua primeira excursão pelo mundo, fora do covil subterrâneo onde nasceram. Sua euforia é evidente. Os ursos pardos comem quase de tudo. Sua dieta varia com as estações ao encontrar disponível um tipo de comida diferente. No começo da primavera, há suculentas raízes para alimentar-se, que estão cheias de energia armazenada. Durante os primeiros meses, permanece nas terras altas, evitando os vales e os ursos machos que preferem alimentar-se ali. Sabe-se que alguns machos chegam a atacar e a comer os jovens ursinhos. É uma mãe muito atenciosa. As brincadeiras são geralmente um prelúdio para a lactação. A ursa amamentará seus filhotes até que estes atinjam os 2 anos de idade. Nos vales, uma exuberante vegetação brota no início do verão. Esta fêmea de alce pariu 2 filhotes, justamente quando as novas folhas começam a abrir-se. Precisamente agora que necessita muito mais alimento para ela e para suas crias. Esta se alimenta, na maioria das vezes, de folhas. Porém, também comem casca de árvores. Seu conteúdo em cálcio enriquece o leite para seus filhotes. As plantas fazem a energia solar comestível.
E os herbívoros, como o alce, dependem inteiramente disto. A vegetação setentrional tem uma época de crescimento curta de apenas 3 meses, e o alce teve que adaptar-se a ela. Devem comer constantemente, não só para prover-se de suas necessidades energéticas diárias, como também para repor suas reservas de gordura, que são vitais para sobreviver no inverno. Neste curto período, devem comer para todo o ano. Os filhotes do alce permanecem junto à sua mãe. Apesar do tamanho, ainda são vulneráveis aos predadores. Os ursos pardos matam muitos deles. Este macho está tendo um banquete. Comerá tudo, exceto a pele e as patas. A princípios de junho, no interior, o verão está já muito avançado, porém mais ao norte ainda não começou. Os gansos estão perto do final de sua viagem para o norte, voando entre picos de até 3.000 metros e cruzando a grande barreira da Cordilheira de Brooks. Com seus 1.000 quilômetros de comprimento e 75 de largura, esta separa o interior do Alasca da planície ártica. Os gansos chegaram às áreas de nidificação da tundra, desafiando as nevadas primaveris desde as longínquas terras do México. Vêm atraídos pela promessa de abundante comida no verão e devem incubar a tempo os seus ovos para tirar o máximo de proveito. Os gansos se acasalam durante a viagem a fim de que as fêmeas estejam prontas para pôr seus ovos na semana de sua chegada, porém tudo está regido pelo imprevisível tempo. Enquanto houver neve no solo, a fêmea não pode fazer ninho. Quanto mais tempo tiver que esperar, menos ovos porá. Em um ano ruim, é possível que não ponha nenhum ovo. A fêmea prenha do caribu cruzou também a Cordilheira de Brooks e chegou à planície ártica para ter os seus filhotes. Após o derretimento da neve, boa parte da planície ártica ficou inundada pela água. A uns 30 centímetros debaixo da superfície, o solo está permanentemente congelado. É o permagel, que a profundidade de 600 metros é tão duro quanto o cimento. A fina camada de terra se quebra durante o degelo e volta a congelar no inverno seguinte. A água derretida não pode atravessar o permagel e fica estancada em inumeráveis lagoas e lagos. Toda esta água superficial é de grande importância para uma diminuta forma de vida. Milhões de larvas de mosquitos saíram dos ovos que sobreviveram ao inverno, congelados sob a neve e o gelo. Embora sejam individualmente pequenos, coletivamente causam um imponente impacto sobre a vida da tundra. Praticamente todos os filhotes do caribu nascem com uma semana de diferença entre eles. São amamentados com leite mais nutritivo que qualquer um produzido por qualquer outro mamífero terrestre e crescem extraordinariamente depressa. Em apenas alguns dias, já são capazes de acompanhar suas mães em sua viagem até as ricas zonas de pastagens do verão na planície ártica. Os machos viajam separados das fêmeas. Porém, agora, todos se reúnem para alimentar-se durante as longas horas diurnas. Com apenas 3 meses para completar seu ciclo vital, a vegetação da tundra cresce rapidamente, até mesmo sobre o solo gelado pelo permagel. Seu rápido crescimento se deve a que, durante a maior parte desta época, o sol nunca se põe. Ao longo de todo o inverno, as raízes retiveram provisões de nutrientes. Agora as transferem para suas folhas e flores. A tundra se converte em um tapete de plantas novas e nutritivas que constituem uma atração para um enorme número de caribus.
Podem chegar a juntar-se até 200 mil caribus sob a planície ártica. Todos eles migram milhares de quilômetros para reproduzir-se. Quando fazem seus ninhos a céu aberto na tundra, os falaropos têm que ocultar-se bem dos predadores. O ninho deste falaropo do norte está escondido dentro de um espesso monte de vegetação. Outras aves estão perfeitamente camufladas, como os andarrios. Para evitar atrair excessivamente a atenção dos predadores, o andarrio se aproxima do seu ninho andando cautelosamente, em vez de voar diretamente para ele. Perto, um págalo do Ártico pousa sobre o seu ninho. Os págalos se alimentam principalmente de ovos e filhotes de outras aves. São audazes e consumados predadores da tundra. Em um caloroso dia de finais de junho, nas lagoas de toda a tundra, os mosquitos começam a abrir caminho através da superfície da água. A planície ártica se converte em um imenso criadouro de mosquitos. Em poucas horas, a tundra é coberta por uma praga de milhões deles. À medida que os mosquitos levantam voo, milhares de filhotes de aves pernaltas saem simultaneamente de seus ovos. Sua reprodução está perfeitamente sincronizada para que os filhotes saiam justamente quando aparecem os primeiros enxames de insetos adultos. Os filhotes de vira-pedras também já saíram do ovo e, de forma similar aos filhotes da ave pernalta, devem aprender imediatamente a viver com seus próprios meios. Nunca são alimentados por seus pais. Ainda não podem voar e não têm as extraordinárias habilidades de exploração dos adultos. Todos estes diferentes filhotes dependem por completo da presença imediata e acessível de insetos, principalmente de mosquitos, que podem ser encontrados facilmente em meio à vegetação. A abundância de insetos explica a razão pela qual tanta diversidade de aves pernaltas voam tão longe para reproduzir-se na planície ártica. Esta tarambola dourada voou mais de 12 mil quilômetros desde a Argentina para criar a sua ninhada aqui. Enquanto seus filhotes estão perambulando em busca de comida, são vulneráveis aos predadores, como o págalo do Ártico. Os machos caçam para suas companheiras e para os filhotes recém-saídos do ovo. Quando volta ao ninho, este regurgita a presa inteira. Esta é grande demais para alimentar diretamente os filhotes. Desta forma, a fêmea tritura em pedaços que ela imediatamente engole. Depois, a fêmea regurgitará os pedaços, já meio digeridos, sempre que o filhote tenha fome. O macho tem que trabalhar muito para satisfazer o apetite dos filhotes. Comer é também uma tarefa árdua. Este é o território dos gerifaltes.
Estes fazem seus ninhos nos penhascos da planície da tundra. A fêmea pousa sobre um penhasco e protege seus filhotes dos raios do sol do verão. A fêmea espera o seu companheiro, que está fora caçando. Este chega com uma presa em suas garras. Deixa a companheira ali e retoma a caçada. A fêmea distribui a presa entre os filhotes. Algumas vezes, os gerifaltes brancos pegam filhotes de outras aves, mas geralmente caçam lemingues e companhões. Nas planícies, os mosquitos continuam surgindo. No curto verão ártico, tem o tempo justo para completar seu ciclo vital. As fêmeas dos mosquitos requerem uma comida rica em sangue para acelerar o amadurecimento dos ovos no seu interior. Os mosquitos continuam revoando nos dias aprazíveis e quentes, e sem vento que os perturbe, pousam sobre os caribus, os quais debandam a correr em busca de alívio para a intolerável irritação produzida por milhares de picadas. Em plena temporada dos mosquitos, um caribu pode perder até 1 litro de sangue por semana. O seu sossego se vê tão interrompido que podem chegar a desnutrir-se e a debilitar-se. Os mosquitos empurram o caribu até a margem do Oceano Glacial Ártico. Aqui, o frio e o vento arrancam a derretida placa de gelo, ajudando a dispersar os mosquitos. Em casos extremos, o caribu decide entrar no mar em busca de alívio. Os dias mais curtos assinalam o final da breve época de floração. Agora, as plantas devem produzir suas sementes, como o algodãozinho.
Os mosquitos puseram seus ovos e morreram. Agora os caribus estão livres para distanciar-se da costa e dispersar-se pelas ricas pastagens. No agora mais fresco mês de agosto, devem alimentar-se sem cessar, a fim de repor suas forças para as viagens do outono e para acumular gordura e sobreviver desta forma o próximo inverno. Lentamente tomam rumo sul em direção ao interior, aprendendo o caminho de volta através dos contrafortes da Cordilheira de Brooks. Com a chegada do outono à planície ártica, a maioria dos animais já partiu. O verde do verão desaparece à medida que as plantas retiram os elementos nutritivos das folhas e os armazenam nas raízes. A tundra recebe uma cor avermelhada. O tempo piora rapidamente na planície ártica. As nuvens e a bruma glacial se amontoam na Cordilheira de Brooks. Durante um curto período, as montanhas protegerão o interior do começo do inverno. No final do verão, os esquilos voadores se alimentam principalmente de fungos. Sob o solo da floresta, crescem uns fungos muito curiosos chamados trufas. Como estão sob a terra, não podem dispersar seus esporos pelo ar. No entanto, emanam um aroma inconfundível, irresistível para o esquilo voador. As trufas constituem uma grande parte da sua dieta nesta época do ano. O esquilo digere a polpa da trufa e depois elimina os esporos. As trufas, da mesma maneira que muitos outros fungos da floresta, são essenciais para o perfeito desenvolvimento das árvores. A extraordinária habilidade de planar do esquilo voador garante que os esporos da trufa sejam dispersos pela floresta. Deste modo, o esquilo voador ajuda a manter a saúde da floresta, da qual depende a sua própria sobrevivência. Em setembro, os chifres do macho do alce da América já estão completamente desenvolvidos. Caem e voltam a crescer todos os anos. Estão constituídos de osso e durante o crescimento ficam cobertos de uma capa de pele aveludada. Quando os chifres acabam de crescer, a pele cai em pedaços ou o próprio animal a elimina. Dois machos lutam de brincadeira e desta forma se preparam para os duelos transcendentais do acasalamento que começa no outono. Por estranho que pareça, a hibernação é praticamente desconhecida no Ártico. Faz demasiado frio, o que implica que os animais que permanecem ativos no inverno devem armazenar suficiente comida para passar esta estação. O esquilo vermelho realiza esta operação com urgência febril. Cortam milhares de pinhas dos pinheiros para seu aprovisionamento alimentício de inverno, jogando-as do topo das árvores.
As pinhas estão cheias de sementes maduras e são empilhadas em uma rede de câmaras subterrâneas onde vivem os esquilos durante o inverno. Nas montanhas, uma ochotona, parente próximo ao coelho, está também ocupada, preparando-se para o inverno, porém sempre alerta aos predadores, como a águia dourada. Uma vez passado o perigo, a ochotona pode continuar a cortar suas ervas. Transporta cada porção à sua casa, situada sob um monte de pedras. Aqui, arruma a erva cortada em pilhas soltas. Deve reunir suficiente vegetação para que dure cerca de 8 meses. Revira a sua colheita para que o sol a seque e depois armazena no fundo da sua cova. A frente de neve desce, arrastando-se inexoravelmente do alto das montanhas à medida que o outono avança. O urso pardo explora as ladeiras das montanhas em busca de comida. Desde que nasceram na primavera, os ursinhos aumentaram muito de tamanho e cresceu uma grossa pele de inverno. Dormirão com ela no covil este inverno antes de sair no ano que vem para sobreviverem por si próprios. As bagas são essenciais para o urso pardo, pois são ricas em açúcar que pode ser facilmente convertido em grossas camadas de gordura. Isto proporciona a energia que os ursos pardos necessitam para manter-se aquecidos durante seu longo sono de inverno. Agora que já cruzaram a cordilheira de Brooks, o caribu se dirige para o interior. As grandes manadas estivais se dispersaram, estendendo-se por amplas zonas à medida que os animais se adentram de volta aos seus territórios de inverno. São excelentes nadadores e cruzam facilmente os rios que encontram em seu caminho. O caribu necessita muito espaço para sobreviver e cobrir enormes distâncias em sua interminável busca de alimento. As manadas do Ártico recorrem milhares de quilômetros quadrados todos os anos. A conservação da planície desértica do Alasca se reflete na vitalidade destas manadas. O inverno as acompanha ao sul. A temperatura baixa rapidamente. Finas lâminas de gelo no rio indicam que as geadas não estão longe. Em outubro, milhares de aves aquáticas, como estes patos do Canadá, passam a noite nas abrigadas zonas costeiras do sul do Alasca, depois de abandonar as suas áreas de nidificação na tundra. Uma boa parte dos gansos, patos e aves pernaltas se reproduz no Ártico. Não há outro lugar na Terra que proporcione tanta atividade vegetal, nem tanta explosão de vida de insetos, e isto é o que permite a criação dos seus filhotes. Os gansos descansam e se alimentam aqui por pouco tempo, antes de continuar sua migração em direção às terras do sul. Atualmente, cerca de 1/4 milhão de quilômetros quadrados do estado de Alasca, juntamente com seus vastos recursos naturais, estão protegidos pelas leis do meio ambiente de maior alcance jamais promulgadas pelo Congresso dos Estados Unidos.
Reconhece-se que o Alasca representa a última oportunidade para os Estados Unidos protegerem ambientes naturais intactos em grande escala. Porém, apesar desta legislação, o Alasca é submetido a uma crescente pressão para a exploração dos seus recursos naturais. Esperemos que o mesmo espírito de previdência que motivou estas leis para proteger cerca de 40% deste estado garanta que qualquer exploração futura preserve uma das últimas grandes planícies desérticas setentrionais. Os gansos voam, se afastando do inverno, abandonando o que por enquanto se pode chamar com acerto a Grande Terra, Alyeska.